começando aqui mais uma aula de biologia, né, professor Jefferson? Biologia? Biologia? Eu falei biologia, professor? Falou, professor. NVC! Galera, é assim, né? Porque a gente é aquele dia que a gente buga tudo. Ei, já que tu falou isso, qual é a aula que nós vamos fazer? A nossa aula hoje, às 19h01, nós vamos falar sobre a criação de ovelhas. Então, meu diretor, bota na tela logo antes essa que a aula pessoa aí. se perca mais um pouco. Gente, ó, na nossa telinha, aula 19.1, manejo e criação de ovelhas. Gente, diferenças morfofisiológicas. Professor, quando a gente fala essas diferenças morfofisiológicas, o que quer dizer com isso? É que a gente tem que saber a estrutura, morfologia do animal, não só essa morfologia, mas como ela funciona. E aí, faz um estudo para adaptar as condições do ambiente, que a gente tira esse animal do ambiente dele natural. E aí coloca. Como assim, professor? Por exemplo, morfofisiológico, nele tem fezes. As fezes desses animais que nós vamos agora são parecidas, muito semelhantes com as dos coelhos, são redondinhos. Então isso significa o quê? Redondinho, como eu posso adaptar para facilitar minha vida no manejo de higienização? Por isso que é tudo em rampa. Na declive, caprinocultura, na ovinocultura aqui, ambas os dois, tudo você vai ver que ou tem um declive ou é suspenso, como os apriscos. Sim, apriscos. Então, por exemplo, só esse exemplo do morfofisiológico, que envolve toda a estrutura do animal. Eu só dei um exemplo que é a fezes. Isso já vai me dar o quê? Um ganho de tempo no processo de manejo de limpeza. Perfeito! Galera, tudo isso você vai ver na aula de hoje. E o que mais a gente vai ver? Menina, esse negócio tá grande, olha. Professor, acho que tem alguma coisa errada aqui. Peraí, deixa eu ver. Ó, tá tudo em preto e branco. Ah, meu Deus. Mas nós vamos falar sobre tipos de raças, sistema de criação, mercado e manejo de criação. Rapaz, ó, tá até aqui, tá preto e branco. Vamos lá, enquanto a gente... Pronto, agora travou, foi tudo. Galera, ovelhas e manejo de criações. Aqui, ó, querido. Pra gente começar, a gente vai falar sobre uma situação que às vezes provoca um pouco de dúvidas, né, professor Jefferson? Sim. A gente tem aí carneiro, bode, ovelha, cabra, cabrito. Como é isso tudo? Tem gente que confunde, né? Tem hora que dá uma... A ovelhinha, certas ovelhas, aquela que a gente está comumente familiarizado, né, professor? Sim. Os filmes, desenho animado, a gente sabe, ovelhinha, aquela coisa tão bonitinha. Mas dá uma confusãozinha quando a gente vai fazer, visualizar outras que nem parecem, parecem cabrito, né? Parece bode. Então, vamos lá. A gente tem que saber diferenciar mesmo. Com certeza. Então, olha lá, gente. Diferença entre carneiro e ovelha. Bora lá. A gente, então, tem o macho e temos a fêmea. A fêmea, na verdade, é quando nós falamos sobre... ovelha é a fêmea e o macho é o carneiro. Quando a gente fala de cordeiro, alhos, bergos... Anhos e borregos. Isso é o filhote, a união entre a ovelha e o carneiro. Perfeito. E isso caracteriza quando nós estamos falando de ovinos. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre os ovinos. Prof, corre aqui. Tem essas características aí para a diferenciação. Mas por quê? Porque, pessoal, as instalações, também as estruturas que nós utilizamos na criação de ovelhas ou na criação de cabras,
As estruturas são semelhantes, mas, por exemplo, nós vamos ver que tem detalhes, né? Detalhes que diferenciam por causa do quê, professor? Da morfologia que nós falamos. Não é pata, desculpa, como é que é? O casco. Olha, o casco dela tem uma estrutura diferenciada, as condições também. Então, quando a gente fala disso, é melhor até mostrar em imagens, Tatá. Coloca na tela, meu diretor, as imagens. Olha aí, Tatá. A outra diferença morfofisiológica nos ovinos para os caprinos. Vamos diferenciar. Quando a gente olha, você pensa que é tudo igual. Não. Caprino tem uma determinada estrutura. Você vê que a pelagem é diferente, o focinho é diferente, a orelha é diferente, a cauda é diferente, o casco é diferente. E a gente tem essas diferenças. Por exemplo, clica aí. Vamos lá. Chifres, né? Nos caprinos, eles têm uma determinada ovulatura e achatado. Já nos ovinos, sim, nem todos apresentam, é triangular e espiralados. Tem essa diferença. Tem uma coisa também, não, volta só um pouquinho lá. Tem uma diferença também em relação ao quê, professor? A cauda, né? Lá? Não, a cauda é depois. Tá. É. Uma diferença. Eu me perdi. Ovinos, caprinos dos chifres, né? Em relação à triangulação dos chifres. Ah, sim. Por que o senhor me falou assim que às vezes não aparece? Antes que alguns dos nossos estudantes, né? Sempre a gente pode ter alguém que já faz a questão. Professor, é porque a gente faz a moça, isso. A moçagem, o quê? Alguns produtores acham conveniente para o manejo, porque tem algumas raças que são o quê? São, como é que a gente chama? Elas são ariscas. Então faz a moçagem. Moçagem é quando ele ainda está em estado novo, juvenil, que ainda está brotando. É moçagem, é queima. Sim, é para não cauterização. E o máximo que pode vir é ficar um calombinho, entendeu? E não fazer esse negócio pontiagudo. Muito utilizado isso somente nos reprodutores. O macho ou fêmea. Por que não há necessidade de fazer isso nos outros? Porque eles não chegam na fase adulta antes, né? Caramba. Verdade. Ovinocultura, gente, é a parte da zootecnia que vai tratar dos estudos para a criação de quem? Das ovelhas, ou seja, dos ovinos. E aí tem, em relação à nomenclatura, Tatá, assim, a gente está falando ovinocultura, mas existem alguns livros de alguns autores que falam ovini. Ovini. Né? Eu sou mais do ovinô, mais que vocês. Ovinicultura. Você fala ovni. Uma das primeiras explorações animais feitas pelo homem há mais de 4.000 anos na Ásia Central. Gente, é muito antiga essa forma de criação, né? Tem como objetivo... o produto, né? O produto, né? De alimentos na forma ou na origem ovina, está na forma de produção de carne, o leite. De ovelha e de produtos tais como a lã extraída desses animais e também o couro. A gente falou na última aula, né, prof, sobre quando a gente fala de leite, cunicultura, que aí você falou que em alguns locais tem indústrias para trabalhar o couro, mas normalmente é pelagem e a carne. E aqui também tem a lã, né? A lã. E assim, quando fala leite, na grande maioria, não é só leite, é leite, não é só ovino. A gente vai ver isso nos caprinos. É muito difícil você encontrar no mercado o leite natura. O leite em si, tem os derivados. Leite mais quando você vai para uma... Como é que eu falo, Tatá? Fala assim com as palavras. Quando você vai para um hotel fazenda, sim. Aí sim que tem essas criações, aí eles falam experimentações, né? Vamos experimentar como é viver Aí tem o leite da cabra, tem o leite do ovino. Mas aqui no mercado, você vê o quê? Ricota, você vê queijo derivado de ovelha ou de cabra. Aqui, é mais comum a cabra. Eu nunca comi nada de leite da ovelha. Tem, mas sabe onde fica no mercado? Já. E como é que é a palatabilidade? Palatavelmente, me faz lembrar de búfalo.
Ah, não acostumei também. Não, mas a gente só faz isso uma vez por vida. Sabe por quê? Você vai aos supermercados, não fica no comum, fica naqueles que... Fica no... Eu vou fazer procuração. Dá uma olhadinha. E é pequenininho. Mas tu já comprou isso aqui? Sim, tem. Só que aí tem uma coisa. Falam que não é o mesmo de você comer na porquê. Deve ter muito Com conserva. certeza, né? Não é o mesmo. Tipo assim, vale a pena quando você for pro Nordeste, você vai muito, vai no Nordeste, procura lá, fala, gente, onde é que tem esse negócio? Porque lá não é ovelha. No Nordeste, pra você ver como é que são as coisas. O estado de Rondônia. Tu é maravilhoso. Rico, porque aqui a gente encontra os dois. Já no Nordeste é mais cabra. Então, tu pode encontrar o produto, enquanto dos dois lá. Qualquer lugar do país encontra dos dois. Mas o animal, tu encontra só cabra. Aqui você pode encontrar os dois. Um vai estar na região Cone Sul e cabra mais de Paraná. Candeias, aqui também já tem Candeias. Tem lá, mas quando a gente fala isso, a gente fala do quê? Zona rural. Né? Tem sim. Verdade. Ai, a professora E é o produto. mostrou uma área aí que está bastante produzido. Raças ovinas. Vamos lá para as raças. É muito importante a gente conhecer, como a gente tem sempre focado, enfatizado aqui nas aulas. Mas a gente mostra muito essas imagens, a gente vai ver que as variantes quase não tem essa pelagem de para lã. Aqui, elas estão mais no sul do país. Mas aqui, Quente, né? então teve essa modificação, mas olha aqui, não tem isso, tá? Então, Até nesse slide aqui, ó, olha qual a diferença. Esse daqui não tem. Olha o pelinho. Esse aqui é a. Ai, tô lembrando dessa raça. Ela parece um cãozinho de longe. Parece aquela pelagem bem rente, e é uma ovelha. Aí que vem, Tata. Quando a gente passa pela BR, fala, meu Deus, é um ovelha ou um caprino? É a dúvida. Mas eu gostei da dica da caldinha, que é bem legal. Sim, essa né? Só olha uma coisa, quando a gente fala de saúde, é pra gente vender nosso peixe aqui, para o estudante ficar atento. Quando a gente sabe que os caprinos, a cauda é para cima, aí tá, isso é uma forma de diferenciar caprino e ovino. Mas no dia que tu pegar um caprino de cauda para baixo, sinalização de uma doença ou de um problema. Então, também tem isso. Se for juvenil, não dá nem pra, né? Não tem... Não, no chifre não, mas na cauda. Se tiver com a cauda para baixo... Gente, existem diversas opções de raças a serem utilizadas para a produção de carne de cordeiro. É importante enfatizar que qualquer uma delas pode propiciar carne de alta qualidade, já que o fator de maior interferência... Deixa eu marcar isso aqui, deixa eu ver se já está dando para marcar, prof. De maior interferência nas características sensoriais, como sabor, aroma e maciez, é a alimentação. Isso já está de vermelho aí por quê, Tatá? É diferente de outras criações, determinados animais. Por isso que é bom a gente entender a fisiologia. Vamos tentar fazer um paralelo que eu estou querendo dizer aqui. Eu não consigo ser direto, eu faço um bem. Suíno. Se você comer carne de suíno e sente o pitiu, é porque ele foi um erro. Um erro o quê? No manejo. Que manejo? Castração. Só que as pessoas acham que é só castrar. Não. Já no ovino, principalmente no caprino, não basta castrar. Antes do abate, tem que ficar em jejum. Muda o... entendeu? Porque a carne tem uma característica forte. Na verdade, a gente não tira essa característica. Nós diminuímos essa característica forte. Sim. Então, quando você come, você sabe, é raro ali. Lá. Entendi. Aonde no processo, a gente chama de terminação ou engorda. Aí você tem eles já estão todos castrados. Só que aí você tem que tirar a alimentação. Quem? Deles. Não estou falando do suíno. O suíno bastou castrar na fase certa. É igual galinha. A galinha, como é que tu faz para tirar o pitido da galinha? Não é na alimentação, não é no manejo. É já na preparação do animal. Limão, tem tudo isso. Vai comer uma galinha de carne. Vai comer a carne de galinha com pitiu. Right? Então, muitas pessoas falam assim, tem pessoas, sabe?
que vai, eu como, eu vou falar, vou comer, se eu gostar, gostei, se eu gostar. Mas aí quando ele vai fazer a sua experiência, pegou uma experiência com a carne que não foi bem preparada. Aí fica como falar, não gosto, não sei o quê. Mas cuidado. Não é culpa nem da pessoa, né? É verdade, verdade. Raça produtora de lã. As principais raças em criação com bom nível de adaptação no Brasil. A Merino. Eu acho que aquela ficou sem um nome, foi? Qual, Tatá? Aquela primeira? Não, que a gente não, essa a gente não está apresentando ela ainda. Não. É uma introdução das raças. Certo. Então... Olha, uma coisa muito importante que você pode pegar aí, ó. Por favor, passa a canetinha na palavra adaptação. Nível de adaptação. Por quê, pessoal? A gente está fazendo uma introdução aqui apresentando as raças. Mas sempre, meu querido estudante, tem que colocar na sua cabecinha. Nós estamos colocando disponível no Brasil. E outra coisa, daqui a pouco a gente vai ver as características para diferentes regiões. E outra, não é porque o seu vizinho, quando eu falo vizinho, é de uma cidade, não estou falando vizinho como é que a gente conhece nosso habitat urbano. Vizinho é, porque para quem mora no interior, é assim, né? Eu estou em São Miguel, eu vou ali em Seringueiras. Seringueiras é um outro município, é ali. Mas é assim, vizinho, né? Então, de Paraná, vou aproveitar agora aqui em Ariquemes. Aqui em Ariquemes. Então, não é porque em Ariquemes está tendo uma raça de ovino, ou um caprito, já vou logo matando os dois, porque quando a gente for lá com o caprito também. Tá dando aula de... Tá dando... Eu vou pegar aquela mesma raça e vou colocar lá. Não, quando olha, para. Tá. Aí quando viu lá que a criação de uma determinada variedade, aí vou colocar na minha também. Não, às vezes não, porque não é só o clima. É a estrutura da sua propriedade. Tem que lembrar, esses animais aqui é um pouquinho diferente. Você tem que colocar uma implementação nesses animais, principalmente por causa de doença. Exemplo, ovinos têm muito problema de doença. Qual é o principal? Verme. Então, se você tem produção, alguma coisa de suíno, não pode. Ou você tem... Dois. Não. Verme, não. A gente vai ver que tem eu estou falando coisas que são comuns às duas, tanto para ovino como caprino. A salinha tá bem isso, tá? Então, as duas raças mais adaptadas aqui, a gente tem aí a Merino, né, australiano, e a ideal que a gente vai ver. E olha, eu achei legal essa imagem aqui, quando a gente olha essa que a gente pensa tudo feio, aspecto esquisito, né? Aí, na verdade, tá lá tá protegido, né? Isso. Aí você tem a Hampshire Down. Hampshire Down. Isso, linda, né? Linda. Parece com aquela lá, mas ela tem a pelagem mais... Sim, só quero deixar claro que isso aí são reprodutores. O lote, vamos falar, o lote não é assim. Sim. Tá? O reprodutor, ele é assim. Macho e fêmea. Mas o lote, que a gente diz... Menor, né? Verdade. Paul Dorset. Falei, é isso? Paul Dorset. Paul Dorset. Tá igual a... Lindo, não? Só que olha a cara dele. Porque volta, mais fininha, né? Não, volta. Pra gente comparar, você vê o rosto, olha como o focinho, claro que a pelagem também dá esse tom. Focinho mais estreito. Volta e triangular, tá? Essas morfologias eu gosto de... Aqui, ó. Canetinha. Vamos pegar um vermelho, tá vermelho. Ó, mais estreito. Então, se você ver, ele é um triangular. Né? E aqui é funilado. Claro que isso ajuda a você observar a pelagem, ajuda também, né? Agora a gente vai lá pro Paul Dorset. Cara, o Paul Dorset, ó, é assim. É, mas, parece um copo.
cara de cachorro, cavalo. E aqui afunda. É fundo. Para voltar para aqui. Tá? Claro que a gente vai ver as características de produção de carne, aptidão. Você vê que o dorso dele, se você quebrar aqui, ó, parece um cavalo. É aqui, ó. Entendeu? Aqui? Então tem todo isso aí. Isso implica que ele tem, como é que a gente fala? Uma carcaça, tá? Tudo Essa carcaça significa o quê? Vai ter mais produção de proteína. Carne é o que eu quero. Se você voltar, aí que tá. O que você quer dizer? Tem gente que cria somente para leite, mas tem gente não, que cria para vender e tem gente que cria para carne. Mas olha como é que é a carcaça desse. Diferenciado, né? Só que esse aqui é excelente. O Hampshire Down é excelente para parir. Parideiras. São excelentes. Esse daqui tem um pouco mais de dificuldade. A raça. Eu estou falando dos matrizes. Elas são mais baixinhas, né? Não tem uma carcaça, um porte, né? Santa Inês. Você tá vendo aí, ó, aquela lá tem é reto, né? Essa daqui tem parece que tem uma quebradinha. Aí você vê, isso é o quê, Tatá? Ovelhas, você não tá vendo lã. Isso aqui é mais na região norte, nordeste, tem na região sul. A Santa Inês, o que você está vendo aí? Raças, só que aí você vê duas variedades. Norte também? Tem a produção dela? Norte? Aqui? Não, aqui não. Aqui é mais a gente vai ver a marronzinha, lembrei o nome. Essa Morada Nova. Aqui tem, isso aqui é a Morada Nova. Eu não posso falar se tem pura. Mas Morada Nova tem mestiça e muito aqui, tá? Ela tem a cara de... é grandona, né? O focinho, se você... É boa análise. Ó, volta para Santa Inês. É que não dá para ver. Uma dica, tá? Quando já sabe onde tem criação, fazer umas externas. Eu não sei se é só na foto. Ah, não, mas a orelhinha delas é para baixo mesmo, né? Sim. Todas são. É a anca. É a anca que fala? Me lembra como é que fala isso? Eu acho que é. Como é que você chama isso de mulher? Quadril. O quadril, a anca, o quadril dela é estreito. Vai para Morada Nova. Olha a Morada Nova. Tá? Então, assim, e a cabeça é afunilada, é um triângulo pontudo. O focinho lembra muito o quê? O focinho lembra muito cervo. Se você for para outro... E é longo, né? Sim, isso mesmo, Tatá. E essa pelagem dela é bem mesmo rente. Morada Nova muito bom, ainda principalmente para a produção de leite. O sistema mais indicado para ela é um sistema intensivo. Perfeito. Aí tem a rabo largo. Isso. Você percebe bem por causa... Aí, ó. As outras tem mais estreitinho. E elas já têm mais... Mas essas aí estão tosadas. Essa que você mexeu na cauda. Aí tá tosa. Do lado dela, tu vê uma que ainda tem processo de fazer, né? Tosa. Perfeito. Até a cor parece com a da Morada Nova, né? Essa aqui é outra, né? Não, é a mesma, mas não está tosado. É para mostrar. É branca, então, a pelagem dela? Não, é assim, ó. A lã, isso é lã, vai saindo. Ela vai mudando a coloração. Tá? Mas quando tosa, ela fica daquele jeito lá. Aí a gente tem a dupla aptidão, que pode ser tanto para carne quanto para leite. A ideal. Lembra que a gente falou no começo, né? Que a ideal e a... No sul mesmo. São utilizadas bastante adaptadas no Brasil. Ela é muito... Cadê? Peraí. Volta deixa eu lá. voltar aqui um pouquinho. Essa daí é a corrida. Muito peluda, né? Linda. Quase não tem a... Olha os olhos, né? Parece. Tem as orelhas. A corridela. Corridela. Tem gente que chama de corridela. Corridela. Ok.
E vamos falar então do sistema de criação desses animais, né? A característica, a ovelha é um mamífero ruminante bovídeo da subfamília Caprine. É um animal de enorme importância econômica como fonte de carne, laticínios, lã, também o couro. Seu nome científico, Ovis aries. Período de gestação, 152 dias. É muito tempo. Expectativa de vida, de 10 a 12 anos. Também é bastante. Peso no macho, 45 a 160 no adulto. E aí tem aquela diferença também, prof, de relação aos produtores de leite e tudo. Não tem. Eu tô falando do macho, né? Mas falando dos reprodutores, né? Aperta mais ou menos. Aí, isso, pronto. Professor, por que a gente tem que ver isso aí? Isso aí você tem que saber disso aí para o seu planejamento. Primeiro, como a Tabita falou aí, ó, peso. A gente sempre está relacionando que determinados animais, o peso está relacionado muito à reprodução, a cio. Né? Já na fêmea, o peso está relacionado a leite, certo. Não ao cio, não a nesses animais. Olha só, é interessante. Professor, por que eu tenho que saber que em ovinos determinadas as espécies deles é 152 dias de gestação para que você mantenha o fluxo? Exemplo, cobril, eu sei que ela vai em 152 dias aproximadamente, ela está parindo. Então, isso significa o quê? Mudança de baia. Uma coisa é baia, É porque cada vai para baia. E aí, outra coisa, após 150 dias, quando ela cruza, um mês ela está entrando no cio. Tá? Aí tem que se preparar para fazer desmame, tem que se preparar para botar ela em outra baia de pastagem. Expectativa de vida tem aí de 10 a 12 anos, não é isso? Por que eu tenho que saber disso? Essa flexibilização de 10 a 12 é porque fazer seu levantamento para você saber o quê? Troca de reprodutores. Em 10 anos, uma fêmea, para ser uma boa fêmea, é uma característica que ela tem que produzir até os 10 anos. Boas crias. Entendeu? Se ela tiver Isso é para reprodutor. Então, o que acontece? Se eu padronizo, quando a gente fala fluxo, eu tenho, vamos supor, para cálculo, eu tenho 10 fêmeas, 10 matrizes, desculpa, eu tenho 10 matrizes. Quando está chegando, esses 10, elas têm que estar próximas à mesma idade. Qual uma próxima mesma idade assim, professor? A diferença tem que ser de 1 ano. Você tem um lote de matrizes. E quando esse lote está chegando aos 10 anos? Você já tem que ter um lote preparado. Para manter a produção. Porque elas aqui vão começar a ser descartadas e as outras vão ter que substituir já na produção. Não pode passar para a produção. Outra que é importante saber a idade. Isso é para reprodutores. A idade, lote de reprodução, só reproduzir. E o lote que está dando leite. É 10 anos de produção de leite? Já não é mais 10 anos. É bem antes. Isso, a substituição é dada quando você começa a sinalizar a queda. Por causa de hormônio, alimentação, isso é outra coisa. Tá? Perfeito. Macho. Desculpa, vai lá. A gente estava falando muito da fêmea. Quer voltar? Eu falei muito da fêmea, esqueci do macho. Macho, professor, gente, macho, a expectativa de macho de vida pode ir lá, até 12 anos. É porque a expectativa de vida é tanto para macho e fêmea, tá? Por quê? Macho eu preciso só de um. Porque a gente não faz cobertura. Desculpa. Um é o reprodutor. É igual touro. Touro e boi tem diferença. Boi é porque é castrado. Touro não é. Touro não é castrado. Ele só cobre. E igual o processo de cruzamento de bovino, é o caprino. O caprino nunca vai lá na fêmea, não. Nunca. Ele não sabe o que é uma fêmea. Ele sabe que é uma boneca. Porque a gente coloca um manequim de madeira,
Pega um muco, a gente vai ter uma aula só disso, pega um muco, que a fêmea quando tá no cio, ela solta uma nela, toda aquela boneca, deixa curtir aquela madeira. E aí, depois que curte na madeira, ele monta, a gente pega e coleta. Ele não sabe o que é. Só serve para isso. Então, a duração dele é de 12 anos. Mas, professor, tem que ter esse fluxo? Como assim fluxo de cobertura? Porque é tudo de cobertura de inseminação, por isso que as fêmeas parem na mesma semana, porque tem o D500, que o D500 ajuda muito a ovular, né? E também a parir, dependendo da quantidade que você coloca. Acho que deve ter outros produtos melhores no mercado. Só que aí, por exemplo, tem um macho que vai ficar 12 anos só para isso. Mas, professor, não tem cobertura todo mês. Não é assim também. Por isso que tem para manter o macho daquele vivo, que é um custo, você tem que ter um bom macho para quê? Vender os espermas para outras fazendas. Eu estou falando isso tanto de boi, como para caprino, como para ovino. Então ele está ali, além de manter os seus, ele tem que estar bem tratado para quando tem essas exposições agropecuárias, leva para mostrar o macho com o quê? O que valoriza meu macho, além do porte? Valoriza a quantidade, que as descendências dele têm que manter um nível bom de leite, ganho de carne, isso é tudo valorização do macho. Aí na grande exposição, vende as ampolas, chama-se de ampola. Uma ampola cobre 3, agora temos que ver, 3 fêmeas, são 100 ml. Mas porque assim, é instantinho, né? Só que são bilhões e trilhões de espermatozoides. Só que você dilui. Tá muito dinheiro, minha amiga. Essas fazendas que tu viaja, tu vê assim, fazenda de reprodutores são não sei o quê, que tem 2 aqui. É muito dinheiro. Sim. Vamos entrar no mercado, né, prof? É muito 10 tratar esse negócio. Olha, Tabita, só um parênteses, pessoal, para você ver assim. Gente, tá tão evoluído o negócio que você pega uma ampola de esperma de um reprodutor e você fala assim, você quer o quê? Fêmea? Essa ampola... porque faz sexagem. Uau. A gente sabe que os espermatozoides do macho... Vamos fazer um paralelo conosco para que os nossos estudantes entendam. Né? Eles devem ter isso também na biologia. O espermatozoide ele tem a característica X e Y. Então você divide, cada ejaculada é metade. Mas a gente não sabe onde é que eles estão. Tem um produto que a gente coloca que ele sinaliza pelo microscópio que você faz sexagem. Pô, professor, tem pessoas que trabalham com isso. Tem, gente, essas fazendas que vocês veem aí. E assim, tem que ter uma boa característica genética. Você fala, vou manter boas Eles investem mesmo pesado, porque o negócio é... Não é só lucrativo. Então assim, tu vê só que ele não está ali só para repor o plantel, para cruzar. Tem outras coisas que você pode usufruir daquele macho. Agora, sabe qual é o temor de tudo? E é hora de substituir um macho desse. Por quê? Porque muitas vezes dá errado. Mas não é tudo científico comprovado. Mas tem que tomar cuidado para a pessoa que vai analisar os filhotes machos, qual deles vai para abate, qual deles fica ali. Uma distração. Para substituir o pai. Mas olha só como é que é quando a gente pega e fala sobre... Quando fala assim, o quê? Levantamento? Fazer o levantamento antes. Isso, levantamento. Não, fazer o planejamento. Pior que levantamento, mas planejamento. Como assim, professor? Eu não vou esperar ele chegar à idade de ser substituído, porque pode ter uma morte, ele pode adoecer, ser picado por uma cobra, entendeu? Então tem que ter tudo isso, é muita coisa, gente. É muita coisa. Valor econômico. A lã retirada do início do verão, no início do verão, importante fonte de renda para o criador. Vai tornar a crescer, garantindo ao animal a sua própria defesa ao frio. Com elevados teores de... É bom, né?
teores de proteína, lipídios, minerais e vitaminas. O leite, ele é utilizado exclusivamente para a produção de queijos e outros derivados. Gente, Normalmente carne quem de tem a ovino, restrição, né? né? Gostoso. Tem uma tia que ela tem restrição, ela come a carne e o leite. A tripa de ovelhas é útil para preenchimento de salsichas e linguiças. São vários subprodutos aí, né? E os insumos. Também os insumos. Enquanto o esterco, as fezes desses animais, é ótimo material para adubação no preparo de solos para diversos plantios. E o manejo, prof? Olha lá, galera, a gente tá falando aí... Essa aula aqui a gente vai ter mais afunilamentos, né, professor? Sim. Definir o Por projeto... uma delas, né? Espero que a gente veja tudo sobre questão de reprodução. Beleza. Definir o projeto e o sistema de produção que será implantado. É muito importante. A gente sempre tem falado isso no planejamento. Dimensionar a demanda do mercado local e decidir, de acordo com a atividade, a exploração mais adequada para a sua região. A demanda, aí você vai ver a raça, o local, todas as questões daquela raça. As escolhas da raça dependerá, então, se a produção for para corte ou para lã, material que deve ser apresentado de alta qualidade, com fibras uniformes e resistentes. Não há limitações em relação ao ambiente para a criação de ovinos quanto à temperatura e suas variações. Contudo, assegure aos animais local seco e bem ventilado. Existem raças adaptadas às condições semiáridas do semiárido nordestino, como as deslanadas e as semilanadas, como a gente está visualizando aqui no caso da Morada Nova. Aí temos a Cariri, que existem raças adaptadas também às condições, é outra raça. A gente fala de semiárido do Nordeste porque elas são originárias de lá. Certo. Mas essas aí nós encontramos aqui, tá? Perfeito. Tá? Temos a Somalis, tá? E o aprisco? Os currais não precisam ser fechados completamente, porém, em áreas mais frias usa-se cortinas para impedir correntes de ar. Então, esses apriscos que vocês estão vendo é mais como faz esse sistema extensivo. Aí volta lá um pouquinho. Ali é a estrutura de um aprisco, de um curral que é intensivo. A pessoa acha que está vendo aquele ali é semi. Não é semi. Isso é um intensivo. A gente pode confundir, fica uma hora presa. Tem um portãozinho ali. Tem portãozinho, sim. Perfeito. Melhor ainda se os terrenos forem bem drenados, com solos duros e resistentes. Volta um pouquinho, Tatá. Volta um pouquinho. Aqui, ó. Uma coisa que a gente tem que ensinar lá aí. A gente vai, pessoal, deixa... Meu diretor, coloca aqui atrás de mim a imagem. Isso. Pessoal, nas próximas aulas, aqui foi um parâmetro geral. Nas próximas aulas, nós vamos o quê? Nós vamos pegar e ver toda essa estrutura do aprisco, a estrutura, Casa né? do bebedouro, né? Como é que a gente fala? Curral. É o curral, a implantação da estrutura a criação do caprino ou do ovino, que são sementes. Tem umas diferenças. Uma delas, tá vendo o chão do aprisco? O chão, eles têm frisos. Tem que ter esses frisos por causa tanto da urina quanto da fezes e por causa do casco do animal. Tá? A gente vai ver todas essas... A partir de agora, nas próximas aulas, nós vamos estar fazendo aí tanto no caprino, acho que a próxima aula vai ser só caprino e do ovino, aí vai fazer as diferenças das estruturas. Importantíssimo. Nós temos variedades temos, eu falei errado, temos diversas variantes, não é variedades. Variedades é variantes. Temos variantes que oriundas do norte, do nordeste, centro-oeste, que se adaptam muito bem às nossas condições. Só tem um problema, é impressionante. O solo do estado de Rondônia tem muita verme. Tem gente. É impressionante. E assim, então, esses animais, diferente dos outros, eles têm uma certa rusticidade. Mas não é assim. Principalmente com o casco. O problema não é nem de pele, é o casco desse animal. Isso que eu chamo muita atenção, porque tem que fazer essa avaliação. Se não tomar cuidado, um prejuízo, quando a forma de hábitat, de proliferação de determinados nesses animais são gigantes, tá bom? Mas, vamos acompanhando o cenário. Daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau. Tchau!